Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui para mais uma aula, agora o filo Anélida. Você lembre que você pode entrar no meu site, o www.profdorival.com.br e baixar uma apostila. Essa apostilazinha aqui dos anelídeos. Você vai assistindo a aula e vai preenchendo, que assim você fica com material para estudo também. Você entra nesse site que está aparecendo aí embaixo e lá vai em Biologia, Zoologia, Anelídeos e pronto, baixa a sua apostila para você ficar com o registro dessa aula. Tudo bem? Bom, os anelídeos é o filo da minhoca. A minhoca é uma anélida. Vamos ver algumas características gerais desse filo. Primeiro, eles são triblásticos, celomados, protostômios. Eu não vou explicar de novo o que é isso, porque você tem a explicação dessas palavras na minha primeira aula de zoologia, que está lá a aula sobre embriologia. Em embriologia você tem o que significam esses termos. No filo anélida surge a metameria. A metameria é a segmentação do corpo. Veja como a minhoca é toda cheia de anéis, é um corpo todo segmentado. Tem 3 filos que têm metameria. O primeiro que nós estamos vendo assim são os anelídeos. O que mais? Surge algo muito importante nos anelídeos, que são os apêndices pareados. O que é isso, apêndice pareado? É o fato de ter uma projeção de um lado e uma projeção do outro. E por que ter esses apêndices, um de cada lado, é tão importante? Porque lá na frente, na evolução, isso vai dar origem às patas. As patas vão surgir a partir do desenvolvimento desses apêndices pareados. Esse é o primeiro ser vivo que tem uma projeção de cada lado. Além disso, os anelídeos são hiponeuros, ou seja, o cordão nervoso dele passa por baixo, pela barriga. Veja que nosso cordão nervoso passa pelas costas, pela coluna vertebral. Nós somos epineuros. Os anelídeos são hiponeuros, cordão nervoso por baixo. Uma outra característica interessante neles é a presença de um tubo digestório com tiflossole. Vamos dar uma olhada no que é isso, tubo digestório com tiflossole. Olha aqui a imagem. Você tem a imagem. O tiflossole é essa projeção na cavidade do intestino. O que você está vendo aí é a cavidade do intestino e ela tem essa projeção aí, parecendo a úvula que a gente tem na boca, né, no céu da boca. Para que serviria isso? Veja, toda vez que você pega uma superfície e dobra, você aumenta a área. Se você faz curvas, você aumenta a área. Então, o tiflossole serve para aumentar a área do intestino em contato com o alimento. Então, a função do tiflossole é aumentar a quantidade de alimento que o intestino consegue absorver. Faz uma curvinha, aumenta a área de contato e isso permite à minhoca absorver uma quantidade maior de comida. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha melhor na estrutura dos anelídeos. Quanto ao sistema circulatório, eles apresentam um sistema circulatório fechado. O padrão deles é um sistema circulatório fechado. Quando eu gravei a aula de molusco, eu disse que, de maneira geral, quase todos os moluscos tinham um sistema circulatório aberto. Agora não, agora ele é fechado. E se é fechado, é como o nosso. O sangue está o tempo inteiro dentro de vasos sanguíneos. O sangue circula sempre dentro de vasos sanguíneos. Vamos ver aqui uma minhoca. Está aí a minhoca aberta. Ali em amarelo dentro dela é o tubo digestivo e você vê mais escuro, em vermelho escuro, os vasos sanguíneos. Veja que tem um vaso sanguíneo em cima, que é o vaso dorsal, e um vaso sanguíneo embaixo, que é o vaso ventral. Mas note que esses vasos sanguíneos, o dorsal e o ventral, estão conectados por vasos transversais. E esses vasos transversais contraem, empurrando o sangue para frente. Então, esses vasos transversais vão contrair, fazendo o sangue circular. Se eles contraem, eles funcionam como se fossem corações. Por isso que diz, a minhoca tem 5 corações, a minhoca tem vários corações. Não é bem coração, mas é que esses vasos transversais contraem, isso faz o sangue circular. Então, eles funcionam como se fossem corações. Como é a respiração? A respiração é cutânea. Uma respiração cutânea é uma respiração feita pela pele. Não é muito bom. A respiração cutânea tem algumas limitações. Uma muito importante
É que para a pele dar conta de fazer trocas gasosas, ela tem que ficar úmida. Veja como uma minhoca está sempre úmida. Só que ter uma pele úmida não é bom para um animal terrestre, porque eles perdem muita água por transpiração. Por isso que você não encontra minhoca em ambientes secos. A minhoca está sempre em ambientes sombreados, com umidade. Então não é um animal ainda bem adaptado a um ambiente realmente terrestre, seco. Ela precisa estar em ambientes úmidos. A respiração cutânea traz essa limitação. A pele tem que ficar molhadinha e isso aumenta a perda de água por transpiração. E quanto à excreção? A excreção dos anelídeos é por nefrídeo. Quando eu falar em excreção, pense no rim. Você tem rim, eles têm nefrídeos. Como é o nefrídeo? Dê uma olhada nesse desenho. O nefrídeo está aparecendo aí, inclusive todo cercado de vasos sanguíneos. Note que a minhoca tem anéis e um anel é separado do outro por uma parede interna. Tem uma parede separando um anel do outro. Então o nefrídeo se abre no anel da frente e coleta o líquido celomático. Ora, o que é esse líquido celomático? Lembre lá da aula de embriologia que celoma é uma cavidade do corpo. Os anélidas têm um grande celoma, uma grande cavidade. E essa cavidade é preenchida por um líquido, o líquido celomático. Inclusive, é esse líquido dentro do celoma que dá firmeza ao corpo da minhoca, que deixa o corpo da minhoca durinho. Bom, ele funciona como esqueleto hidrostático, dá firmeza ao corpo. O que acontece com o nefrídeo é que o nefrídeo coleta o líquido celomático do anel da frente e vai retirando impurezas desse líquido, vai filtrando. O que não servir para a minhoca, o que tiver que ser eliminado, é eliminado por essa abertura na parede do corpo chamada nefridióporo. Então elimina pelo nefridióporo, é como se fosse a urina dele. Então o nefrídeo filtra o líquido celomático e elimina as excretas por essas aberturas que chamamos de nefridióporo. Note que o anélida tem um par de nefrídeos por anel. É um de um lado e outro do outro. Um par de nefrídeos por anel. Tudo bem? Então, os nefrídeos nos anélidas não filtram sangue. Eles filtram líquido celomático. Como eu lhe disse, então, os anélidas têm uma grande cavidade do celoma e essa grande cavidade está preenchida pelo líquido celomático que dá firmeza ao corpo. Ou seja, funciona como um esqueleto hidrostático. Você já deve ter pegado uma minhoca. Se você apertar a minhoca, você vai ver que ela é durinha, que ela é firme. Vamos dar uma olhada agora na classificação dos anélidas. O primeiro grupo vão ser os oligoquetas. Oligo significa pouco. Então, oligoqueta significa poucas cerdas. É o grupo da minhoca. A minhoca é um oligoqueta. Ela possui poucas cerdas. E agora veja, como é a movimentação de uma minhoca? Você já viu uma minhoca andando, pelo menos em vídeo, e deve ter percebido que não é exatamente uma movimentação fácil, é meio arrastada. A movimentação da minhoca vai envolver uma contração das suas duas camadas de músculos. Ela tem uma camada de músculo circular e uma outra camada longitudinal. Então, tem uma camada de músculo que é um círculo em torno do corpo. E tem outra que vai da frente para trás. É uma camada muscular longitudinal. O que acontece é que, lembre, lá dentro do corpo da minhoca está cheio de líquido celomático. Então, quando ela contrai a musculatura circular, seria como você pegar aquelas bexigas compridas e encher de água. Se eu aperto, o líquido vai para a ponta. Então, quando ela contrai a musculatura circular, o corpo dá uma espichada para frente. E aí ela, com as cerdas, finca no chão e vai contraindo a musculatura longitudinal para puxar a parte de trás. Eu vou repetir. Ela contrai a musculatura circular. Aí o corpo fica espichado e vai para frente. Ela então finca as cerdas no chão. E com a musculatura longitudinal, ela puxa a parte de trás do corpo para frente. Tudo bem? Então é assim que ela se locomove. Não é uma locomoção eficiente, ela não vai sair correndo por aí, mas dá conta para o estilo de vida dela. Bom, quanto à reprodução, a minhoca é monóica. Oico, casa, mono, uma.
uma casa. Quando nós dizemos que o animal é monóico, é porque ele é hermafrodita. Ele tem um corpo só para o sexo masculino e feminino. Um corpo só para o sexo masculino e feminino. Mas como é a reprodução delas? Veja, uma minhoca se coloca ao contrário da outra. Veja que uma está com a frente para um lado, a outra está com a frente para o outro. Como elas são hermafroditas, tanto a minhoca que está em cima no meu desenho, como a minhoca que está embaixo, tem testículos. E tem também essa estruturazinha que dá o nome de receptáculo seminal. Tem ali o testículo e o receptáculo seminal. Bom, as minhocas então se posicionam e aí o que acontece é que uma vai jogar espermatozoide no receptáculo seminal da outra. Olha lá. A de baixo joga espermatozoide no receptáculo da de cima e a de cima joga espermatozoide no receptáculo seminal da de baixo. Uma jogou espermatozoide no receptáculo seminal da outra. Aí elas se afastam. Mas lembra que a minhoca tem uma parte do corpo que é mais lisa? Olha a foto. Ó. A minhoca é toda anelada, mas percebe que tem uma região ali diferente? Essa região diferente do corpo da minhoca, nós damos o nome de clitelo. Então ela é chamada de clitelo. O que é que acontece? Bem, o clitelo vai produzir um muco, uma secreção. E essa secreção vai começar a avançar para frente no corpo da minhoca. Então veja, fizeram sexo. Uma jogou espermatozoide na outra. O clitelo agora produz uma secreção e a secreção vai correndo para frente. Quando isso acontece, o clitelo passa na frente do ovário. E o ovário está ali, cheio de óvulos, cheio de gameta feminino. Quando a secreção passa na frente do ovário, ele coleta esses óvulos. Então veja, o clitelo produziu uma secreção e a secreção está deslizando para frente. No caminho, essa secreção coleta os óvulos. Mas olhe que logo ali na frente está o receptáculo seminal. E o receptáculo seminal está cheio de espermatozoides da outra minhoca. Então, quando a secreção passar em frente do receptáculo seminal, os espermatozoides da outra minhoca vão fecundar os óvulos. Entenderam? Então, produz uma secreção, a secreção vai correndo. Quando passar em frente ao receptáculo seminal, os espermatozoides da outra minhoca vai fecundar os óvulos. Aí, essa secreção vai ser liberada com ovos fecundados. Vai formar um casulozinho, que vai ficar lá no chão. Um casulo com esses ovos em desenvolvimento. E aí, desse casulo, vão emergir várias minhocas por desenvolvimento direto. Não tem fase larvar. Então, entenderam? Uma minhoca joga espermatozoide no receptáculo seminal da outra, o clitelo produz uma secreção que vai deslizando para frente no corpo da minhoca, essa secreção coleta os gametas femininos, quando ela passar em frente ao receptáculo seminal, os espermatozoides da outra minhoca vão fecundar esses ovos, aí libera um casulo com ovos fecundados. Desses ovos serão formados minhocas por desenvolvimento direto, ou seja, sem fase larvar. Um outro grupo de anélidas são os poliquetas. Poliquetas significa muitas cerdas. É aqui que está um anelídeo menos conhecido, Nereis, que é um animal aquático. Veja aí que ele tem esses apêndices laterais, pareados que eu falei, chamados de parapódios, que auxiliam na locomoção. Isso é importante evolutivamente, porque, como eu disse, é o surgimento de apêndices pareados, um de cada lado, que lá na frente vão se tornar patas, na evolução animal. A maioria dos poliquetas vive no mar. Então, é pouca coisa mesmo, não é tão cobrado assim. É bom você saber que existe, mas não tem tantos detalhes. Os poliquetas, então, maioria marinho, tem esses parapódios, essas projeções grandes, maiores, que vão ajudar na locomoção deles. Por fim, um último grupo de anelídeos, que são os Hirudina. Esse é o grupo do sanguessuga, que está aí até uma foto para vocês. Hirudina é o grupo de anélidas que não tem cerdas, e eles são uma exceção, porque tem o sistema circulatório aberto.
O sistema circulatório deles é aberto, você sabe que nos anelídeos costuma ser fechado, então eles representam uma exceção. Os sanguessugas, inclusive, voltaram a ser usados pela medicina, porque você faz uma cirurgia, dá os pontos do corte, fica com edema inchado, se você bota uns sanguessugazinhos ali, eles vão retirando o líquido e a cicatrização fica mais rápida. Então eles podem ter essa aplicação na medicina. Claro que ninguém vai pegar um sanguessuga no meio do mato e jogar em cima do paciente. Tem que ser um sanguessuga nascido e criado em hospital, em um ambiente limpo para evitar infecção. Bem, pessoal, esse foi o Filoanélida. Espero que tenha ajudado vocês na compreensão desse assunto. Um grande abraço a todos, até mais.